Não consigo chegar no cliente porque tenho medo de ouvir não. Tenho vergonha de falar com os funcionários. Como assim? Acho que o cliente não vai gostar de mim. Não, gente. Tenho medo de falar algo errado. Não, peraí. Chega dessas inseguranças. Gente, o não tu já tem. Não, tu já tem. Tu tem que ir em busca do quê? Do Seu sim. sim. E isso a gente tem muito forte aqui entre nós. O não a gente já tem, o não da oportunidade, o não do cliente, o não do contrato. A gente, quando sai de casa, é para ir em busca do nosso sim. E é isso que a gente tem que ter forte. Essa é a primeira característica de um consultor de alimentos 5K. Tu tem que ir atrás do sim, o não tu já tem. E com a gente não foi diferente. Vocês acham que a gente fechava todos os contratos lá no início? Claro que não. Quantas vezes a gente ia lá no local, batia lá, conversava, se esforçava, pesquisava, fazia uma proposta linda e não dava Por enquanto certo. não dá, não é a hora, vários não, gente. São umas sucessões de não até que venha um sim. Isso aí, lá no início, a gente ficava semanas sem ouvir um sim. Era tudo não, agora não posso, agora não quero, não tenho tempo, era tudo não. E aí tu imagina se nós desistíssemos de ir atrás do nosso sim, por causa de tantos, né, centenas de nãos que a gente recebia. Então, para tu conseguir atingir o teu 5K, o teu sim é a tua motivação. O teu não é o que vai te impulsionar, porque tu já tem ele tem que te impulsionar e ir em busca do teu sim. E a segunda característica que tu tem que esquecer é aquela decoreba da faculdade. Gente, isso ficou no passado. A faculdade nos ensinou o que a gente precisava aprender para chegar até aqui. Mas o que a gente fez nos trouxe até aqui. Não quer dizer que vai nos levar para o próximo nível que a gente deseja. Esquece aquela decoreba. Isso é o passado. Não, e quantos profissionais, né, que querem se tornar consultores que chegam até nós, que querem fazer igual na faculdade. Ah, mas eu aprendi assim com a minha professora, porque lá a gente fazia assim, assim, assim e funcionava. Só que aqui a gente está vivendo da vida real, do cliente, lá na prática, na realidade, com as dores dele, com os desafios dele. Então a decoreba da faculdade só funcionou para tu passar na faculdade. Aqui na consultoria de alimentos é outros 500, são outras histórias que tu tem que enfrentar. Então, se tu vier com esse pensamento, com esse mindset, pode desistir. E lá na faculdade, gente, a gente fez isso e deu certo. Tá tudo certo, não vamos negar que a gente também não fez. Óbvio que a gente fez. Quando a gente é aluno, a gente faz alunice, é assim, é normal. Mas agora tu quer te tornar um consultor de alimentos 5K, tu precisa entender que essa decoreba não existe mais. E nós temos exemplos, né? Exemplos que já passaram por nós na APS, que a gente conhece. E a gente gosta de contar um pouquinho para vocês, às vezes, se enxergarem nisso e entenderem como não devem fazer ou de que forma melhorar. Isso aí, por exemplo, nós tivemos uma pessoa na equipe que todos os materiais que seriam feitos por um funcionário que nunca estudou, um funcionário que muitas vezes não sabe nem escrever direito, eram materiais técnicos, decorados da faculdade. Uma planilha igual a planilha que viu na faculdade. Um relatório de uma pesquisa sobre um novo produto, sobre um determinado assunto, mas tão técnica que nem nós conseguimos entender. E é sério isso. A gente lia a pesquisa e dizia, gente, o que essa pessoa está querendo dizer? Aí tu imagina um colaborador, um funcionário que muitas vezes não teve oportunidade nem de estudar, lendo uma pesquisa técnica. Ele só quer entender como que ele tem que fazer aquilo. É assim, assim e assado, ponto. Então as decorebas da faculdade, elas nos ajudam para entender o todo, né? Entender a parte técnica. Mas essa parte técnica não tem que chegar assim para o cliente. Isso é bem importante. E essa visão crítica, ela falta muito nos profissionais recém-formados. Não porque seja uma culpa de vocês, não é isso. É a culpa do ambiente como foi formado. Porque na faculdade a gente tem já um histórico de como as coisas são. Faculdades mais antigas, tem professores mais antigos que sempre ensinaram assim e para eles é difícil mudar e às vezes nem enxergam que existe uma possibilidade de mudança, né? Mas aí, quando a gente é profissional, nós precisamos ter a visão crítica do todo. O que é isso? É deixar de ter só a nossa visão. Sabe quando a gente tem algum conhecido que ele é daltônico, que ele não enxerga todas as cores? Tu consegue ver a visão como ele vê? Não. É a mesma coisa aqui. A visão crítica que nós precisamos entender não é a mesma da faculdade. É bem diferente. É bem diferente. Entender isso é o primeiro caminho. E depois a gente conseguir ter essa visão crítica. E a gente passa muito por isso, nós no mestrado, em determinadas situações com outros profissionais,
porque eles cobram, né, uma realidade que muitas vezes não existe. Então, por exemplo, mas na legislação diz que é assim. Ele tem que fazer igual tá na legislação. Não, gente, na prática não é assim. Na prática, essa decoreba de lei não interessa. Ele tem que gerar resultado, ele tem que entender o todo. E vocês precisam entender isso também. E aí, outro exemplo que a gente pode trazer para vocês é o seguinte, gente. Tem pessoas que têm uma visão tão fechada sobre alguns assuntos que não conseguem resolver um problema muito simples. Por exemplo, isso é assustador, na verdade, né? Isso é preocupante. É preocupante. Há pouco tempo eu tive contato com uma profissional que nem é iniciante, já está há um bom tempo aí no mercado, e ela me procurou para tirar uma dúvida, que tudo bem ela ter essa dúvida, não estou dizendo que todo mundo tem que saber tudo, não é isso, mas é uma visão crítica que falta ali. Ela queria saber como que ela passava uma tabela nutricional de um produto que estava em 80 gramas uma porção para uma tabela numa porção de 100 gramas, gente, e ela não sabia. É uma profissional no mercado já, que falta uma visão crítica. Por quê? Qual é a resolução desse problema? Matemática básica do ensino fundamental, gente. Ou seja, a visão crítica de como resolver um problema simples. Porque talvez ela esteja acostumada a fazer sempre daquele jeito e não consegue enxergar outras possibilidades. Que é simples, né? Assim como a gente tem inúmeras pessoas que passaram pela APES ou que passam pela nossa vida, que estão se formando, já são formados, e não sabem passar de gramas para quilograma, de quilograma para grama. Gente, o problema não é não saber, é o teu raciocínio crítico sobre as coisas, né? Isso é fundamental. Quantos que passam, né, que sugerem grandes equipamentos de indústrias enormes para uma pequena empresa, para uma empresa que hoje não tem nenhuma embalagem legal porque não tem dinheiro. Então, essa visão crítica é muito importante lá na prática, lá no dia a dia. Outra característica muito forte de um consultor de alimentos 5K é saber resolver problemas. Como assim, gurias? Como resolver problemas? Quando tu te torna um consultor, tu é o profissional. Não tem mais lá o professor da faculdade que se deu um erro lá na prova, que se acontecer algum problema, tu vai lá pedir socorro a ele. Até tem, a gente tem o suporte. Mas na prática, ali no dia a dia, quem vai estar ali é você, é o profissional. Tu precisa se enxergar como esse profissional para resolver esse problema, e às vezes o problema acontece ali naquele minuto e tu tem que resolver naquela situação. E não tem para onde correr. E é uma característica que o profissional, o consultor de alimentos, ele precisa incorporar e treinar. É treinável. Imagina vocês lá dentro de uma cozinha, por exemplo, identificaram um problema. O que vocês vão fazer? Vão anotar na prancheta para depois conseguir resolver? Não dá. Não dá, gente. Tem que resolver na hora. Tem que achar uma solução. E aí, saber ter o que a gente estava falando antes, que é a visão crítica para resolver um problema imediato naquele momento, é essencial. Vocês precisam disso para serem consultores 5K. E é claro, né, gente, nem todo problema ele vai ser resolvido na hora, porque muitos não dependem de vocês. Mas o que depende, precisa. Então, por exemplo, há um tempo atrás, eu cheguei num estabelecimento, o funcionário, ele tinha um pedaço de carne grande, ele estava cortando a carne, e ele estava com um corte enorme na mão, um corte grande, saindo sangue. Então, estava caindo o sangue dele na carne crua, e ele cortando aquela carne em bife. E aí, no primeiro momento, eu fiquei extasiada, como assim, meu Deus, né? E aí, se eu não soubesse resolver problema, ou se eu tivesse alguma dificuldade com isso, eu ia anotar na minha prancheta e avisar depois o dono. Olha, o funcionário tal tava lá, mas é um problema que tem que ser resolvido na hora. Aquilo é uma contaminação, um risco grave à saúde do consumidor. Na hora eu disse pra ele, olha, peraí, fulano, tu precisa parar essa atividade, vamos conversar. Ah, mas eu não posso. Sim, tu pode. 2 minutos a gente vai conversar. E aí eu expliquei pra ele o que estava errado, já pedi pra ele ir lá resolver aquela situação e resolvemos o problema. É isso, tem problemas que eles não podem ficar pra depois, porque o que vai causar, né, de perigo que pode causar à saúde do consumidor é muito grave. Um outro exemplo, pessoal, é o seguinte, aconteceu comigo. Não é só com o funcionário que a gente tem que resolver esse problema na hora. Às vezes é com o dono. O dono, ele quer resultado, mas às vezes, ao mesmo tempo, às vezes ele não dá o valor e não quer que a gente faça o resultado. E aí, o que aconteceu nessa situação? Eu cheguei lá na empresa, eles tinham alugado um novo espaço, que era um antigo restaurante que eles alugaram, compraram as coisas que estavam lá dentro, se mudaram, enfim, a empresa já existia, mas foram para um novo espaço. E aí eu perguntei para eles, como é que tá a caixa d'água?
fizeram a higienização. Ah, não, mas aqui tinha um restaurante, já era limpo, né? Com certeza estava em dia. E aí, gente, eu peguei o dono pela mão e disse, não, vamos lá em cima ver a caixa d'água. Porque o risco da água é um risco muito grande, é gravíssimo. Vamos lá em cima ver. São 2 caixas d'água nesse local. As 2, gente, estavam completamente sujas, horríveis. Tu não enxergava o fundo da caixa d'água. E se o dono não tivesse ido lá comigo, se eu não tivesse mostrado para ele, olha o risco que tem aqui, vamos resolver para ontem, vamos chamar lá a empresa que faz a higienização amanhã para vir aqui fazer essa limpeza. Se ele não tivesse ido lá ver, ele não teria feito. Isso ia se postergar, até que poderia dar um problema de contaminação através da água. Outra questão em resolver problemas é antecipá-los. Se eu tenho uma visão crítica, se eu tenho uma visão sistêmica, né, que a gente já falou, que é uma visão sobre o todo, eu consigo enxergar qual o problema que pode acontecer em determinada situação. Então, por exemplo, o colaborador, ele tirou a touca no meio da produção e ele tá com esse hábito de tirar e mexer na touca no meio da produção. Então, eu tenho que eliminar esse hábito. Eu tenho que resolver. Por quê? Porque se ele fizer isso e cair um cabelo na comida, eu vou ter um problema lá com o cliente. Então, eu estou antecipando uma determinada situação, um determinado problema para resolver ele antes que aconteça. E às vezes, além da antecipação, é tu perceber como tu tá ali analisando aquele ambiente, tu tá vendo, por exemplo, que tem uma pessoa que tá limpando a carne, tirando mais pedaços de carne do que deveria tirar. O que isso acarreta lá pro dono da empresa? Vai diminuir o resultado financeiro, vai diminuir o lucro, porque se tu comprou a carne por X e tu vai usar só metade desse X, o que vai acontecer? O lucro vai lá embaixo. Então, tu tá observando, tendo uma visão sistêmica do todo, que existe ali uma oportunidade de melhoria, de repente fazer um treinamento com essa pessoa para ela deixar de desperdiçar tanto a carne, resolvendo um problema futuro que talvez ele nem sabe que existe, porque ele pode nunca ter acompanhado o processo de limpeza da carne. O cliente vai gostar de ti ou não. Porque isso é fato. O cliente, ele vai se conectar e gostar da consultoria. Não é pelo consultor apenas, mas é pelo resultado que esse consultor está gerando lá no negócio dele. Então, é isso que vai nortear o desenvolvimento do teu trabalho. Então, foco em resolver problemas. Esse é um dos nossos papéis como consultores de alimentos. Outra característica importantíssima é a organização. Saber te organizar, saber como organizar todos os projetos. Porque aquela história que a gente via na faculdade de um único projeto por vez, uma tarefa para ser feita, uma lista de exercícios para ser feita e ser entregue, isso não existe mais. Agora são vários projetos ao mesmo tempo e a organização tem que acontecer. Não, e se tu não te organizar, tu não vai conseguir executar. Então pensa bem, às vezes tu está atendendo 10 clientes. Cada cliente tem a sua necessidade. Um cliente tu vai fazer diagnóstico, outro cliente tu vai fazer ficha técnica, outro tu vai fazer rotulagem. Se tu não te organizar internamente nos teus processos, não vai acontecer. Ou vai acontecer cheio de falhas. Lá no início, quando a gente começou realmente a ter muitos clientes, faltou um pouco de organização. Porque a gente não estava acostumado com essa demanda, né? Então, um pouco a gente fazia a rotulagem, um pouco a gente fazia manual de boas práticas, e aí a gente deixava de lado outra coisa, aí buscava aquela outra coisa. Então, a gente precisa se organizar para entregar tudo dentro, né, do prazo e realmente conseguir cumprir tudo. E a organização também envolve a vida pessoal de vocês, né? Vocês também têm que se organizar. E outro ponto que complementa, né, a questão da organização e que é imprescindível na vida de um consultor de alimentos 5K é a gestão do tempo. Se tu não tem gestão do tempo, nada vai acontecer. Tu pode ter o melhor planejamento, a melhor organização, usar ferramenta, usar e-mail, agenda do Google, o que for, gestão do tempo vai te barrar nos projetos. E o empresário raiz, né, que somos nós, é aquele empresário que faz tudo, gente. Faz boleto, faz financeiro, tem daqui um pouco vários clientes, tem contrato para fazer, tem muita coisa. E a gestão do tempo se torna o teu braço direito dentro de todas essas soluções aí, todas essas responsabilidades que tu vai ter. Porque além de consultor, além da parte técnica, tu tem que lembrar que tu tem um negócio. Né? E que tu tem que gerir esse negócio. Como que tu vai saber se o dinheiro que tá entrando é suficiente para pagar tudo que tu tem que pagar? Como é que tu vai te organizar? Como que tu vai postar nas redes sociais, por exemplo? Como é que tu vai te organizar para ter tua vida pessoal? Isso faz parte da tua gestão do tempo também. Não tem uma secretária para te ajudar e para te orientar.
A maioria dos casos não, né? Pelo menos a gente Não, nunca a teve. gente nunca teve. E nem vai ter muito em breve, só daqui a muito tempo, né? Então essa gestão do tempo é fundamental. E tem um detalhe importante, gente. A gestão do tempo é executar. Sim, a gente vai ter um tempo para planejar e organizar a nossa gestão do tempo, mas não fiquem só nisso. Não. Isso é um erro muito grande também. A gente já viu pessoas fazendo isso. Eu mesma no início sou uma pessoa extremamente organizada. No início eu arrumava tudo com corzinhas diferentes, com lápis, e aqui é isso, e essa cor é tal atividade. Eu perdia mais tempo organizando do que executando realmente o que tinha que ser feito. Então tomem cuidado com isso. Porque é bonito estar tudo organizado? É bonito. Mas mais bonito é vocês conseguirem organizar o tempo e fazer tudo que tem que ser feito. Isso aí. E para ajudar vocês, façam o seguinte, né? Definam horários para as atividades. Bom, pela manhã eu vou atender o cliente X e Y. À tarde eu vou destinar apenas para revisar, para finalizar material ou para fazer o financeiro. Na segunda. Na terça, eu vou deixar amanhã para mais 2 clientes e para isso, ou para o mesmo cliente. Então, organizem a agenda de vocês. Organizar mesmo, gente, escrever, não é só na cabeça. É tu montar a tua agenda da semana. Eu e a Caterine, no final de semana, a nossa agenda tá pronta para outra semana. Então, a gente sabe exatamente o que vai acontecer na semana. E mesmo que a gente fique no escritório, no computador, aquilo lá tá escrito na nossa agenda. Home office para desenvolver tal coisa. Ou escritório para fazer o financeiro, fazer nota fiscal. Tá tudo na nossa agenda, mesmo que não seja um trabalho externo, porque isso vai facilitar a gestão do tempo de vocês. Vai fazer vocês não perderem, né, as distrações, que a gente tem muitas distrações. Muitas. E cuidado com o maior vilão aí. Adivinha? Que rouba o nosso tempo. E inclusive, gente, voltando ao que eu tinha falado pra vocês sobre não ir no final de semana lá na praia com meu namorado, tomar um chimarrão, passear com a minha cachorrinha. Quando eu ia, que ele me pressionava muito e dizia, para de trabalhar um pouco, vamos lá. Eu ia, só que a minha cabeça não tava lá. A minha cabeça tava lá naquele monte de atividade que eu tinha que fazer. E eu não conseguia nunca descansar. Porque eu ficava me questionando, tá, mas se eu tô aqui na praia... Podia estar trabalhando. Podia estar trabalhando. Podia estar produzindo. Podia estar produzindo. É bem isso. E sabe que se ouve muito falar de agenda cheia, quando a pessoa não tem tempo, é porque tem sucesso. Mentira. Mentira. Nós temos sucesso, nós ganhamos bem, a gente é o consultor 5K há bastante tempo e nós viajamos, a gente sai, a gente às vezes fica uma semana viajando, a gente às vezes numa terça-feira a gente vai beber, vai curtir com os amigos. Por quê? Porque nós temos gestão do tempo. Então, é mito essa história de que para tu ter sucesso, tu vai sofrer, vai ter que acordar às 5 da manhã, ter que trabalhar o dia inteiro e não pode ter vida social. Não é verdade, tá? Isso vai depender da gestão do tempo de vocês. Quando nós éramos novas, eu me lembro. Mais uma característica essencial para te tornar um consultor 5K é ter disciplina. Como assim disciplina, gurias? Disciplina é para tu ser teu próprio chefe. Isso mesmo, não tem mais chefe, não tem mais professor te cobrando, não tem alguém que vai te dizer faz isso, faz aquilo agora. Não, é tu por ti mesmo. Então tu tem que ter a disciplina necessária para te automotivar e fazer o que tem que ser feito. Porque é fato. Se tu não fizer a partir de agora, ninguém vai fazer por ti e nada vai acontecer. Isso no teu cliente, isso na tua vida, no teu financeiro. Se tu não for atrás dos 10 clientes, dos 5 clientes que tu quer, por exemplo, do teu 5K, ninguém vai ir. Então a disciplina é muito importante para que tu consiga atingir isso. Agora tu é o teu próprio chefe. Fato. Não vai ter ninguém ali te dizendo, agora tu faz isso, agora tu faz aquilo. Não, gente. Tem. E bem importante, se tu não tem essa característica de ser autodisciplinado, de ser o próprio chefe, tu não vai ser um consultor 5K. Tem vários exemplos que a gente conhece, né? Não tem. Se tu não tem essa característica, não adianta, tu não vai. Infelizmente, não vai. E um maior exemplo era de uma colega nossa, minha, da Caterine, né? Queridona, inteligente, ativa, super engajada. Baita profissional, assim, não tem amigona nossa. Mas ela tentou por muito tempo ser consultora. Muito tempo. E ela não conseguia, não deslanchava, não ia. Sabe aquela coisa que, tipo, dava uma pena, porque tu via todo o engajamento. Mas por que não ia? Porque ela ia até onde orientavam e parava na entrega.
Depois o próximo passo ela não sabia o que fazer, porque não tinha um dono ali liderando ela, não tinha um dono, né, um chefe, um líder dizendo, olha, amanhã eu quero que tu esteja aqui às 8, porque eu quero que tu faça tal coisa. Não existia. E ela precisava disso. E aí no fim, né, depois de muitos anos tentando, ela chegou e disse, olha, não é pra mim, eu preciso realmente trabalhar numa empresa onde eu vou ter metas da empresa, vou ter alguém me cobrando para que eu consiga fazer. Então, o quanto é importante a gente ter essa característica, senão realmente o trabalho não vai pra frente. Não vai. E a disciplina pra tudo, gente. É pra fazer aquelas atividades chatas. Na verdade, é pra isso, né? Porque eu não gosto de fazer isso, eu tenho que fazer. Ah, eu gosto de ter o dinheiro no final do mês, eu gosto de ter os 5K lá na minha conta. Eu gosto, mas eu tenho que ter disciplina pra fazer isso, pra fazer acontecer. Porque ele não vai cair do céu. Ninguém vai prospectar por ti, ninguém vai entregar as demandas por ti, ninguém vai lá se vender, criar o cartão, entender como usa o Canva para fazer um cartão, para fazer um folder, ninguém vai fazer por ti. Nós estamos aqui para ajudar vocês, para mostrar esse caminho. Somos mentores de vocês, na verdade, né? Porque quem orienta. Agora, a execução na prática, lá no teu quarto, no teu escritório, é contigo. É contigo.